Pronto, queridos, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Roselito e estaremos dando início na nossa formação, mestrado e doutorado em neuroteologia. Estaremos fazendo a introdução hoje, essa é a primeira aula, e estaremos juntos aí nessa jornada. Eu sou o professor Roselito, para quem ainda não teve aula comigo, aí estão os meus contatos, estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida, para dar qualquer auxílio, estamos aí à disposição. Nessa primeira aula, nós passaremos o conteúdo proposto aqui e disponibilizado no slide, nós acompanharemos aqui o passo a passo por meio do slide. Os microfones, eles ficam fechados, tá certo? Por causa da interferência, às vezes alguém liga e termina interferindo muito no desenrolar do assunto, atrapalhando os colegas. Então, o que é que nós fazemos? Nessa primeira aula, nós usaremos o tempo para passar o conteúdo, deixaremos alguns minutos no final para uma interação. Na segunda aula, nós vamos concluir o assunto, certo? Proposto, disponibilizado no slide, e deixaremos um tempo maior para que a gente possa interagir, para que possamos tirar alguma dúvida, para que possamos estar interagindo em relação àquilo que foi a aula, o conteúdo, a didática, enfim. Na segunda aula, nós teremos um tempo um pouco maior, tá certo? Quem não assistir a aula não precisa ficar preocupado, porque o conteúdo vai ficar disponibilizado na plataforma do aluno e no canal do YouTube. Então, a coordenação libera o link e você vai poder assistir. Se você quiser assistir novamente, participou da transmissão ao vivo, mas quer assistir novamente, é sempre bom também. Então, o conteúdo vai estar lá disponibilizado, tá certo? Tranquilo, não precisa ficar preocupado. Um assunto bastante, podemos dizer assim, recente, novo, algumas pessoas, às vezes, até desconhecem a existência da neurociência, tá certo? Não entendem a utilidade, para que serve, do que trata a neurociência, e muito menos a neuroteologia. Algumas pessoas fazem até crítica, não entendem a importância que é esse assunto para que nós possamos estar lançando mão dessa ferramenta. Nós que trabalhamos com pessoas, nós que cuidamos de vidas, nada melhor do que entender melhor como funciona o cérebro humano, como é que é feito o desenvolvimento, as sinapses, a conversação neural. Então, ou seja, estaremos, dentro dessa aula de hoje, fazendo uma introdução, dentro de uma visão geral, fazendo uma panorâmica daquilo que seja a neurociência e a neuroteologia propriamente dita. O que é a neurociência, a sua definição, o seu campo de atuação, a sua utilidade, e a neuroteologia. Qual conversação que existe entre a neurociência e a teologia? Por que essas duas ciências se complementam? Então, de início, eu já gostaria de deixar isso bem claro. Nós, como estudantes, precisamos entender que as ciências, elas são complementares. Acabou o tempo em que havia-se, aquele choque, aquele embate de religião versus ciência. Hoje em dia já não existe mais isso, a não ser para aquelas pessoas que querem usar a ciência ilegitimamente, com segundas intenções. Mas, para aquelas pessoas que estudam, que pesquisam,
entendem que é uma complementação, né? Um vai terminar dando suporte ao outro. E é sobre isso que nós iremos falar, né? Onde está esse suporte? Como é feita essa conversação? Qual é a utilidade? Essa é a nossa ideia nessa aula de hoje. Nós teremos aqui 1h30 de aula, mais ou menos, certo? E deixaremos um tempo para que a gente possa interagir, e o tempo ele é bem precioso. Então, caneta e papel na mão, como eu disse, né? Eu vou falando, vou acompanhando aqui o slide, passando o assunto, e no final nós abrimos aí os microfones para a interação, certo? Tá aí os meus contatos, eu sempre gosto de deixar à disposição para que a gente possa criar uma linha direta, tá certo? Já trabalho como professor há alguns anos, graduação, pós-graduação, doutorado. Então, ministerialmente, atuo como pastor já há alguns anos também. Então, estou aí com quase 50 anos de idade e desde os 19 anos na presença de Deus. E há mais de 15 anos como pastor. E amante, né, do estudo, da descoberta. Nós estamos sempre aprendendo. Isso é uma verdade. Aquela pessoa que acha que já sabe tudo, aquela pessoa que acha que não tem mais necessidade de buscar conhecimento, de buscar informação, de se aprofundar, ele termina tendo o seu ministério ficando raquítico, paralisado. Mas, graças a Deus, que temos aí um grupo bom de pessoas que se esforçam para buscar conhecimento, para se informar e para usar isso em favor do seu ministério, né? Cuidar de vidas. Então, quando nós estamos falando de neuroteologia, nós estamos unificando, uma junção entre a neurociência e a teologia, certo? Então, vamos entender o que é a neurociência, tá certo? Do que trata e como isso pode interferir ou beneficiar o meu cuidado com as vidas. Eu, enquanto teólogo, posso encontrar na neurociência ferramentas que vão me ajudar a entender a mente humana, a formação da personalidade, os distúrbios, transtornos. Então, eu tenho como, através dessas ciências, como eu disse, né? Aqui nós vamos ver as ciências como parceiras e não como inimigas ou concorrentes. São parceiras. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Nós temos a arqueologia, por exemplo, né? E dentro da arqueologia nós temos uma área específica, que é a arqueologia bíblica. Então, o que é a ciência arqueologia? Qual é a atividade? Qual é a atuação? Qual é a utilidade da arqueologia? Então, quando eu falo da arqueologia bíblica, eu estou falando de uma ramificação dessa ciência, que é a arqueologia, agora direcionada para a contextualização bíblica, né? A arqueologia é aquela ciência que pesquisa, que estuda, que investiga, né? Que trata da antiguidade, de comprovações, né? Por meio de artefatos arqueológicos, achados, descobertas arqueológicas, comprovações de tempos passados, histórias passadas, né? Povos, civilizações, pessoas, né? Indivíduos separadamente, enfim.
Então, quando eu pego aqui agora essa ciência que tem esse objetivo, tem esse propósito, e direciono essa ciência, direciono essa função para aquilo que é bíblico, né? A arqueologia bíblica, então aí aqui agora, por meio da arqueologia, nós temos várias histórias bíblicas sendo comprovadas, né? Vários personagens que se tinha aquele questionamento se esse personagem era um personagem literal ou era um personagem fictício. Então, através da arqueologia, foi se descobrindo, foi se comprovando a existência, de fato, daquele personagem. Através da arqueologia bíblica, foi se comprovando que aquela história que a Bíblia conta, história aqui com HI, né? Caso verídico, fato, né? E não história com a letra E, que é conto. Né? Então, histórias que a Bíblia conta, são fatos. Né? Então, assim, através da arqueologia, essas histórias puderam ser confirmadas, comprovadas, né? Para o mundo acadêmico. Eu, como crente, creio na veracidade da palavra de Deus. Então, não é porque a arqueologia confirmou que eu acredito. Eu estou falando da parceria entre as ciências, mas a minha crença não depende que a ciência confirme. Né? Eu creio sem que a ciência confirme, porque eu creio que a Bíblia diz. Porém, Paulo diz que é para nós termos razões da nossa fé. É para nós termos como dar explicações a quem nos interrogar sobre a nossa fé. Então, aí, aqui, agora, para responder a esses questionamentos, para responder a esses confrontos que querem desfazer da palavra de Deus, aí, aqui, agora, essas ferramentas estão à nossa disposição. Então, nessa introdução, eu gostaria que você entendesse que essa utilização dessas ciências, sejam elas quais forem, não importa que ciência seja, eu falei aqui da arqueologia e nós vamos direcionar a fala para a neurociência, então, mas existe outras e outras, né? A biologia, através da biologia, eu vou conseguir constatar a veracidade daquilo que a Bíblia fala acerca do homem, acerca da mulher. Então, ou seja, a ciência, essas ciências, elas, se usadas corretamente como ponto, né, de auxílio, de apoio, ao invés de ser aquele eterno confronto, aquela eterna briga, não. Eu vou usar aqui agora a ciência como ferramenta para cooperar com aquilo que eu estou afirmando, com aquilo que eu estou falando. Tá certo? Para aquelas pessoas que não entendem, que não compreendem, que desfazem, porque é crença. Então, ele se acha no direito de discordar, de confrontar. Então, aí aqui agora, se ele quiser confrontar, por exemplo, eu creio que Davi existiu. Pronto, tranquilo. Ah, mas a Bíblia foi escrita há mais de 2.000 anos, a Bíblia foi escrita há mais de 4.000 anos, a Bíblia foi escrita foi escrita por quem? Como? Eu não acredito, não. Então, bom, aí a arqueologia vem lá e me diz, ó, aqui, através desses achados, se confirmou que essa figura, esse personagem chamado Davi, ele de fato existiu. Então, é bom que você entenda, é bom que você compreenda que nós precisamos
utilizar essas ferramentas, não para fundamentar a minha fé, como eu disse, né? Não eu tô aprendendo sobre essas ciências, porque através dessas ciências eu vou ver se o que eu li na Bíblia é verdade ou não. Não, o que eu li na Bíblia é verdade. Essas ciências apenas vão corroborar comigo quando eu for falar sobre essas verdades. Porque uma coisa é alguém debater comigo porque eu creio, e outra coisa é debater com a ciência comprovando aquilo que eu creio. Deu para entender? Então, essa é a nossa ideia, essa interligação, essa conversa, essa conjunção entre as ciências em benefício daquilo que pregamos, daquilo que cremos, daquilo que ensinamos. Ok? Então, vamos começar definindo, né? Definindo. Tem uma outra aula que eu dei, está disponibilizada na plataforma do aluno, em uma outra formação, e que tem uma outra aula lá, tem também o slide, está misturado, tá certo? Vocês vão ver, o slide que eu estou usando aqui, tem alguns aqui, na outra aula você vai ver também, só que lá o assunto está mais direcionado, né? Então, se quiser assistir também, eu acredito que na plataforma do aluno vocês conseguem. Mas vamos lá. Eu vou aqui, primeiro, entender, como eu disse, o que é neurociência. Eu não posso falar de neuroteologia sem entender do que a neurociência trata, tá certo? Então, vamos lá. A neurociência é o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. Esse aparelho é formado por cérebro, medula espinhal, nervos periféricos, que são os objetos de pesquisa dos neurocientistas. Então, é interessante você compreender o contexto histórico daquilo que era imaginado, daquilo que era pensado sobre o cérebro, né? Por exemplo, dentro do campo da filosofia, né? Há centenas de anos atrás, se acreditava que o cérebro era como que se fosse, digamos assim, o radiador do nosso carro, né? O cérebro funcionava como um resfriador, né? O nosso sangue, ele aquece o corpo, tá certo? Ele está circulando pelo corpo e, ao passar pelo cérebro, ele era refrigerado, né? Então, note que a visão que eles tinham daquilo que era o cérebro, qual era a utilidade do cérebro, para que servia o cérebro, né? Apenas um órgão que servia como refrigerador, né? Só que aí as pesquisas elas foram sendo feitas, os estudos, as análises. Aí, dentro de um contexto histórico, se você for pesquisar, você vai ver que no Egito Antigo, né, bem antes da Grécia, bem antes dos romanos, né, fazerem experiências, desenvolverem cirurgias cerebrais no crânio, você vai ver que existem indícios de que, desde o Egito Antigo, já se tem sinais de que se pesquisava o cérebro, já se tem sinais de cirurgia, né? Já se tinha, naquela época, neurocirurgião, né? Então, isso, quando nós enxergamos o Império Romano, aí nós temos aí 130, 200 depois de Cristo. Então, agora nós já temos algo mais definido, digamos assim, né?
dentro daquilo que era utilizado como medicina cerebral, no sentido de cirurgias, né? Os médicos, eles observavam as consequências de danos na espinha e no cérebro, né? Dos gladiadores. Por exemplo, se tem estudos hoje dos jogadores de futebol americano, então é comprovadamente constatado que esses esportistas eles sofrem danos cerebrais, né? Devido ao alto impacto, ao esporte de contato, né? Então, há indícios de doenças cerebrais. O boxe, vários lutadores de boxe também desenvolvem várias doenças. Então, os estudos, as pesquisas para estudar o cérebro. Só que aí, aqui agora, nós vamos chegar em um momento histórico, em um momento na história, em um ponto na história, em que a ideia, né, do cérebro como responsável pelas sensações, né, pela inteligência. Então, e isso aqui agora, isso vai ser pesquisado, isso vai ser analisado. Então, o cérebro vai sair daquela visão de que é apenas um órgão que está ali para refrigerar, ou seja, não tem outra função, não tem outra utilidade, para agora nós vamos começar a ver o cérebro vinculado àquilo que é sensação, pensamento, inteligência, memórias, né? Quando alguém sofre algum acidente, né? Algum traumatismo craniano e a massa encefálica é prejudicada, essa pessoa vai perder o movimento das mãos, essa pessoa vai perder a visão, essa pessoa vai ficar com o rosto torto, essa pessoa vai perder a dicção da fala, né? Enfim, o dano cerebral vai ocasionar perda de movimentos do corpo, de atividades, né, que a pessoa faria, mecanicamente falando. Então, essas detecções foram comprovando que o meu corpo ele funciona a partir do comando cerebral. Então, note que o cérebro aqui agora ele já não é mais visto apenas como um órgão que está ali com a utilidade de um resfriador, né? Pronto. E essa ideia ela foi se confirmando, né? Ou seja, esse meu funcionamento mecânico, né? Eu andar, eu sentar, eu levantar, eu gesticular, para eu fazer esse aceno aqui. Então, isso está partindo de um comando cerebral. Então, nós vamos estudar um pouco como esses comandos funcionam, como é que eles interagem. Iremos ver também que o cérebro ele está dividido em partes e o funcionamento mecânico do meu corpo está atrelado a partes, né, indicadas. Então, ou seja, quando você vai descobrindo que esse órgão é tão vital, é tão importante para o funcionamento do restante do corpo. Então, aí aqui agora se teve um outro insight, né? Nós temos dentro
da filosofia, é levantada uma questão aqui agora que esse cérebro, tá certo? Acompanha a linha de raciocínio, esse cérebro que era visto apenas como um órgão refrigerador, estava lá só para resfriar o líquido que passava por ali. Ele agora vai ser colocado como uma ferramenta importante de comando aqui agora, é através do cérebro em que todas as minhas ações, né, mecânicas, a visão, a fala, né, enfim, tudo aquilo que é funcionamento do meu corpo recebe comando a partir do cérebro. Então, só que isso não vai ficar só aí. Digamos assim, eu vou comparar aqui agora, né? Eu tenho um cérebro, é um órgão, e já entendi que ele controla mecanicamente o meu corpo, ok? Só que ele não é só isso, né? Dentro do meu cérebro, essas sinapses, e nós vamos ver mais na frente o que é a sinapse, como funciona, os neurônios, né? Nós estamos falando de neurociência, então, vamos partir da descoberta e da interface dos neurônios, mas aqui, a princípio, eu preciso que você entenda que esse cérebro, que era visto como apenas um órgão que tinha uma finalidade, digamos assim, de baixa importância, baixa significância, foi se descobrindo que o papel dele era bem mais além do que simplesmente aquilo. Aí, mais à frente, vai se levantar a questão entre aquilo que é o cérebro, esse órgão que controla mecanicamente o corpo, é dele que parte as ações, o comando para as minhas ações, tá certo? Só que esse cérebro também, ele está ligado àquilo que é subjetivo, ideias, pensamentos, sentimentos. Ou seja, eu tenho ali uma peça, né, numa máquina, e aquela peça bombeia o ar, ok. Aquela peça tem um funcionamento importante. Por quê? Porque é através dela que o mecanismo funciona, né? Recebe as coordenadas para funcionar, recebe o comando para funcionar, ok? Só que essas pesquisas e esses estudos foram observando também que dentro do cérebro havia essa comunicação, e essa comunicação ela não estava restrita apenas a um comando mecânico, tá certo? Do funcionamento do dedo, do abrir e fechar da mão, do levantar, do sentar, não. O cérebro não estava restrito ao comando mecânico, mas também por eu entender que isso tinha um porquê, um para quê, um porém. Ou seja, é dentro do cérebro que funciona, né, o pensar, o analisar, o perceber, o sentir, né? A minha inteligência não está no meu coração, né? Não está no meu dedo, não está no meu pé. A minha inteligência, o meu intelecto, é essa mente que eu tenho. E essa mente, ela funciona aonde? Ela atua aonde? No cérebro. Então, assim, eu tenho o cérebro e eu tenho a mente. Essa comunicação neural, como eu falei, ela é um acionador mecânico, porém,
não sem consciência, não sem inteligência, né? Não sem raciocínio. Então, essa mente que nós temos, ela vai diferenciar agora entre a atividade do cérebro mecanicamente, acionando mecanicamente, do funcionamento do cérebro, me dando razões, motivos, né, desse acionamento mecânico. Então, eu tenho dentro do meu cérebro a parte de funcionamento mecânico, ok, e eu tenho também a parte de intelecto, né, de consciência, consciência de existência, consciência de ação, consciência de consequência, consciência de vida, consciência de morte. Tudo isso está na minha mente. E essa mente, ela funciona como? Ela funciona pela interação neural. Ela funciona pela interação desse sistema nervoso que existe no meu cérebro. Então, estudar o comportamento humano a partir dessa compreensão, né, desse desenvolvimento neural, dessas sinapses neurais, né, até onde isso interfere, até onde isso colabora, até onde isso ajuda, né, na construção dessa consciência, dessa razão de existência, desse entendimento de existência. Então, o ser humano, aí aqui agora, teologicamente falando, né, se tiver algum cientista ouvindo essa fala aqui agora, pode não gostar, mas, cientificamente falando, nós vamos separar os animais. Aí eu vou citar, eu vou colocar o homem como um animal, né? Um animal racional, não é assim que se fala? Pronto. Só que aqui agora, teologicamente falando, eu quero que você veja o homem pela perspectiva do homem, aquela criação especial, aquela criação diferenciada, né? Então, o animal, ele pode ter instinto, né? E esse instinto conduz ele, direciona ele, ok. O homem tem instinto? Tem. Mas o que é que diferencia o homem dos animais? O homem tem essa mente, o homem tem essa consciência, tá certo? A ação do homem, em alguns momentos, ela é instintiva, e nós vamos ver também isso sobre a formação, né? Sobre a construção da personalidade humana, né? Dentro dos seus desejos mais ocultos, com base no instinto, ok. Mas o homem não sai por aí, por exemplo, como um animal qualquer, como um boi, como um cachorro, como um gato, simplesmente guiado pelos seus instintos, tá certo? O homem, ele tem uma mente, ele tem uma consciência, e essa consciência dá a ele inteligência, poder de decisão, poder de escolha. Essa consciência dá a ele razão de existência, dá a ele motivo de existência, dá a ele entendimento de vida, entendimento de morte. Então, aí aqui agora nós estamos vendo o homem realmente como coroa da criação. Então, dentro do cérebro humano, existe essa mente, essa consciência que não existe nos animais. Então, aí é como eu disse, né? Aí aqui agora a Bíblia me coloca, ainda que alguém queira colocar o homem em mesmo pé de igualdade que os animais, aí aqui agora eu fico com aquilo que a Bíblia diz, que o homem é coroa da criação. Ainda que alguém queira dizer que o homem ele veio do macaco, e cientificamente falando, a evolução é uma teoria. Por quê? Porque para ser reconhecida como ciência, é preciso passar por experimento, por comprovação. Então, a evolução ela é uma teoria, ela é ensinada, ela é praticada por alguns como verdade,
mas ela é uma teoria. Por que é uma teoria? Porque não passou por experimento, não passou por comprovação. Ou seja, nenhum homem virou macaco de novo, né? Então, o macaco continua sendo macaco aí há quantos anos, né? Então, essa teoria não foi confirmada. Então, eu fico com aquilo que a Bíblia diz, que Deus criou separadamente o macaco e Deus criou o homem. Então, o homem é o homem e o macaco é o macaco. Tá certo? E a ciência vai me dizer que a mente que o homem tem, né? Aí aqui agora os outros animais não têm. Essa consciência, né? Essa consciência moral, essa consciência ética, né? Os animais não têm. Então, como eu disse, aí aqui agora não é confrontar com a ciência, é usar ela como auxílio para aquilo que eu estou falando. Quando eu disse aqui sobre a ciência no sentido da evolução, então é uma afirmação que não foi comprovada. Então, aí aqui agora nós vamos usar como base aquilo que teve comprovação, cientificamente falando. Mas, como eu disse anteriormente, se em algum momento alguém me diz uma coisa e a Bíblia me diz outra, eu fico com o que a Bíblia me diz, né? Então, é como eu disse, eu acredito na Bíblia não é porque a ciência diz, não é porque a ciência confirma. Eu acredito na Bíblia porque a Bíblia diz e a Bíblia, para mim, é a verdade. Então, ponto. Mas aspectos estudados pela ciência, áreas da ciência que vão corroborar com aquilo que eu acredito. Então, aí nós temos aí esse filósofo, René Descartes, que ele é quem vai trazer aí essa ideia, tá certo? É quem vai trazer essa ideia entre o cérebro e a mente. Isso já havia sido colocado, isso já havia sido mas ele vai fazer uma construção, uma definição disso. Então, está atribuída a ele a ideia, né? Por quê? Porque ele sistematizou isso, ele organizou isso, ele quem definiu melhor isso para que fosse aplicado. Então, eu entendo que o cérebro humano é um cérebro que tem funções motoras, né, como eu disse, mas dentro desse funcionamento neural, nós temos o funcionamento, a existência da mente humana, da consciência humana, tá certo? Por muito tempo, dificultou o diálogo entre as ciências da saúde, neurofisiologia e as ciências humanas, psicologia, sociologia, antropologia, até o surgimento da neurociência e sua proposta integradora. Então, havia situações em que havia um confronto sociológico, psicológico, antropológico, de comportamento humano que não se sabia explicar. Então, através da neurofisiologia, se explicava uma coisa e as ciências humanas explicavam outra, até que a neurociência vai surgir propondo esse caminho. Qual caminho? Eu posso estudar o cérebro como um órgão mecânico de funcionamento, de acionador mecânico, ok? De comandos para o corpo, ok? Mas é também na mente que existe essa dualidade, né? Ele é o cérebro e dentro do cérebro funciona uma mente, o pensamento, a inteligência, os sentimentos estão sendo produzidos na mente. É através dos comandos cerebrais que eu reajo a alguma situação, que eu fico triste, que eu fico alegre. Aí nós iremos falar, né, dos hormônios da alegria, os hormônios da tristeza. Ou seja,
Então, a neurociência vai trazer essa proposta integradora, né? O cérebro vai começar a ser visto agora não apenas como uma ferramenta de utilidade de acionamento mecânico para o corpo. Não é só isso. Esse acionamento mecânico tem uma razão de ser, tem um porquê, né? Então, e esse comportamento humano que é produzido, aí aqui agora estamos falando, preste atenção, do movimento, tá certo? Mecânico, mas com uma consciência, com um porquê, com um para quê, com uma razão, com um motivo. Então, a neurociência vai fazer essa integração, né? Cérebro e mente. Ao mesmo tempo, comando mecânico e, ao mesmo tempo, lá no cérebro também está funcionando a razão disso, né? A consciência disso. Então, vamos falar sobre sentimentos, vamos falar sobre emoções, vamos falar de construção, né? Construção da personalidade. Né? Então, a neurociência ela vai integrar isso aqui, e aí agora eu posso, as ciências humanas agora, através da neurociência, pode explicar que certos comportamentos, certas atitudes, certas ações, né, elas vão ser explicadas por um bom funcionamento ou por um mau funcionamento dessa mente humana que está constituída no cérebro. Tá certo? Então, afetar o cérebro não afeta somente uma coordenação motora. Afetar o cérebro afeta a coordenação motora e essa inteligência, esse raciocínio, né? Essa sensibilidade, né? Que a minha consciência ela vai demonstrar.